Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus seja contigo nesta noite. Eu estava aqui, hoje eu passei o dia de trabalho, o dia foi complicado, muito movimento no meu trabalho, refletindo sobre algumas coisas que acontecem ao longo do dia, de pessoas que decidem viver a Cristo, aceitar Jesus e tentar ser diferente. E uma das referências que a Bíblia tem sobre homens e mulheres diferentes é Pedro. Pelo menos o pouco que eu li sobre Pedro, se alguém tiver mais experiência sobre Pedro, que assiste esse vídeo, possa me dizer. Pedro era um cara de personalidade diferente, sobressaía sobre os outros discípulos. E não é sobre Pedro exatamente, é sobre a personalidade de Pedro. Sobre fazer as escolhas certas. Nessa noite eu quero te dizer. Meu nome é Wagner, sou um diácono, da casa do Senhor, graças a Deus fui consagrado a diácono. Eu tinha uma família, até 15 dias atrás. Minha esposa decidiu ir morar na cidade dela, levou a minha filha, mas isso não vem ao caso. Eu estou falando sobre viver a tempestade. Hoje eu vivo uma grande tempestade sobre a minha vida. Estou aqui, acabei de fazer uma janta para mim, fiz um suco, fiz um arrozinho com carne, milho e batata palha, com suquinho. Estou me alimentando bem, graças a Deus, tudo bonitinho. Não estou com depressão, nada disso. Mas nessa noite eu queria te convidar a olhar para Cristo com outros olhos. Hoje eu fico sozinho nessa casa que eu estou vivendo hoje. E tenho repensado muito sobre o que é viver para Cristo, ou sobre o que é servir a Cristo. E servir a Cristo tem que servir com amor, com excelência, assim como Daniel serviu quando cativo. E as pessoas pregam um Cristo, só um Cristo abençoador, um Cristo de amor, um Cristo que vai nos salvar, que vai nos levar para o reino, para o lugar onde na terra que emana leite e mel. Mas eu quero te lembrar nessa noite de um Cristo que anda no caminho conosco, que nos leva mais além dessa existência. Irmão Wagner, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer sobre intimidade, sobre olhar para Cristo, fazer uma oração, entregar o caminho ao Senhor como se deve e realmente querer viver Cristo em todo o tempo. Ter a personalidade forte de Pedro, de dizer, Senhor, que não lave só os pés, mas que lave o corpo todo. E ser como Pedro também, Senhor, que permita ir até Ti, Senhor, e andar sobre a água. São sobre essas escolhas que eu estou te dizendo. São sobre essas escolhas que eu estou te falando. Hoje vemos uma geração, homens e mulheres, que estão se corrompendo ao mundo lá fora, achando que tudo é normal, tudo é válido. Eu gostaria de chamar a atenção para você nesta noite. O diabo tem lançado armadilhas sobre a sua casa, sobre a sua vida, que você não entende por quê. Mas Wagner, eu tenho um coração bom, Wagner, eu vivo uma vida em Cristo Jesus. Mas às vezes te falta o perdão. Às vezes te falta dizer eu te amo. Às vezes te falta dizer me perdoa. E com esse vídeo eu quero te dizer que perdão liberta, perdão cura, perdão sara as feridas, perdão transforma o ambiente. Então, se esse vídeo chegar para você nessa noite, se chegar um momento chegar em alguém, eu quero te dizer, a melhor arma para vencer o diabo contra as armadilhas dele é dar o perdão. Ter a personalidade que escolhe fazer as coisas certas, mesmo que doa no próprio corpo, ou que doa no seu financeiro, ou que doa no seu ministério. Dizer amém é concordância com tudo. Hoje vemos homens e mulheres fazendo propósitos que não estão nem amparados pela Bíblia, fazendo jejum desnecessários, pagando o preço de coisas que nem ela sabe por que está pagando o preço. Conheço homens e mulheres que vivem a vida inteira no monte, no vale, e não fizeram a transformação necessária, não abriram a mão necessária
não aceitaram realmente viver Cristo, não aceitaram realmente fazer as escolhas certas, mesmo que doesse no seu ministério, mesmo que doesse no seu casamento, mesmo que doesse. E quando nós falamos de escolha, quando a minha esposa decidiu ir embora, ir para outra cidade com a minha filha, desmontar nossa família, eu fui a pessoa que botou as malas dela dentro do carro. Eu precisei ter essa maturidade de ver o meu primeiro ministério se desmontar. Não chorei, não fiquei em prantos por causa disso. Nunca tenho um coração ruim. Mas eu sempre acreditei que processos são necessários para vencer ou para se tornar mais perto de Cristo. Quantas vezes vemos homens e mulheres que viveram processos, às vezes com câncer, às vezes com luta, às vezes com batalhas, às vezes com perseguições, que não conseguem superar o processo porque não entenderam que era necessário viver. A Bíblia vai falar também que Pedro e Jesus são cercados. E Pedro, em meio ao momento de emoção dele, ele puxa uma espada e corta a orelha. E o Senhor fala assim: Pedro, guarda a espada, porque o momento é de cruz. Né? E quando eu consigo ler um pouquinho sobre Pedro, que eu gosto de ler sobre Pedro e sobre Daniel, eu vejo que Pedro nos ensina muita coisa, meu irmão. Quero pregar um Jesus que viu Pedro tomar todas essas decisões e mesmo assim fez de Pedro um dos maiores pregadores segundo a Bíblia, né? Eu quero que Senhor Jesus faça de você um dos maiores pregadores dessa geração em si. Eu quero que o Senhor Jesus faça de você uma das mulheres mais que viveram a intimidade com Cristo, como a mulher do fluxo de sangue, que tocou nele e viu virtude. Eu quero te abrir seus olhos para uma geração que vê as coisas tudo com normalidade, coisas emocionais com normalidade. Eu quero te convidar a consertar o seu altar nessa noite. Eu quero te convidar a olhar para Cristo e mudar a tua história. Comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente, cara. Deus mudou a minha história de um sábado para domingo. Eu era um cara totalmente preso à cocaína, à prostituição, a tudo aquilo que o céu abomina, né? Como comportamento e caráter. E um belo dia alguém profetizou sobre a minha vida. Falou que se eu aceitasse Jesus, Deus ia mudar aquilo que eu estava vivendo. Deus ia me tirar do cárcere que eu estava vivendo. Então, é sobre esse tipo de coisa que eu quero te falar. Olha para dentro de você nessa noite, olha para dentro de quem estiver assistindo esse vídeo. Eu quero te convidar a olhar para Cristo com um Deus de amor, mas também um Deus de correção, um Deus de justiça, que às vezes vai dar a vitória para o inimigo, para que você entenda que você tem que ser menos orgulhoso e menos arrogante. Você vai ver homens e mulheres que pecam todos os dias crescerem mais que você. Você vai assistir homens e mulheres que são acusados, apedrejados todos os dias e que não levantam a espada e cortam a orelha de ninguém, aceitam o processo, a perseguição e saem dela vitoriosos. Eu quero sim ser um pregador, eu sonho em ser um pregador, eu sonho em sair por aí pelo mundo afora anunciando as boas novas. Mas eu acredito que primeiro Deus primeiro vai tratar as feridas que hoje eu tenho. Eu não tenho depressão, eu não tenho nada disso. Mas o que me impede hoje são as escolhas que eu tenho feito. Aceitei Jesus há 14 anos atrás. Vivi as promessas que esse homem fez durante 14 anos. E agora eu estou em um lugar de silêncio. Um lugar onde os meus pensamentos estão gritando em minha cabeça. Sai pelo mundo afora e grita para o mundo escutar que Jesus é amor, que Jesus é perdão, que Jesus faz a transformação. E esse tempo que eu estou passando nessa casa agora, sozinho aqui, só eu, minhas coisinhas, uma televisão,
o celular, o meu trabalho, tem cada dia mais me proporcionado viver isso, poder pensar em volta as coisas. Eu vejo amigos de trabalho que eram pessoas diferentes, hoje são pessoas que aceitaram Jesus também e que estão vivendo vida diferente. Eu conheço homens e mulheres que realmente estão vivendo o Evangelho. Eu tenho um casal de líderes hoje que realmente estão vivendo aquilo que Deus prometeu para a vida deles. Eu vi homens e mulheres que eu acreditava que eram grandes na presença, grandes nas escolhas que fizeram as escolhas certas, de repente cair, tropeçar, pensar em desistir. Em nenhum momento, quando eu perdi a minha família, eu decidi parar a minha caminhada. Eu pedi uma semana para poder mastigar aquilo que estava acontecendo, né? Digerir o que aconteceu, mas eu continuei a pelejar. Eu não guardei a espada. E nessa noite eu quero te convidar a não guardar a espada. Continua pelejando, continua orando, continua profetizando, continua sendo aquilo que Deus fez de você, cara. Deus conhece você desde o teu ventre. Desde quando você era uma massa uniforme, quando você era o sonho do seu pai e de sua mãe, Deus já sabia quem seria você. Não deixe o mundo manobrar as escolhas que você decidiu fazer. Não deixe os amigos manobrar as escolhas que você decidiu fazer. Não deixe o seu corpo carnal mudar aquilo que seu coração tem que fazer. Aceite Jesus verdadeiramente. Conheça a verdade que liberta. Parece que gritar a verdade que liberta para você é viver milagres. Deixa eu te dizer uma coisa. A verdade que liberta é a voz do Senhor. Quando ela fala, filho, fica quieto que eu estou agindo. Filho, anuncia que eu estou contigo, porei palavra em sua boca. Essa é a verdade que liberta. Hoje de manhã eu fiz o meu devocional, eu peguei minha Bíblia, acordei 5 horas da manhã, peguei minha Bíblia e fui ler um pouco no livro de Isaías, e o texto dizia que é necessário fazer as escolhas certas todos os dias. E como fazer as escolhas certas todos os dias, se todos os dias o inimigo oferece pratos que às vezes tão saborosos que você prefere aceitar? Como ser de Cristo todos os dias, se andamos nas ruas e homens e mulheres estão com um comportamento que vai te trazer pensamentos ruins? Quantas vezes tomamos nosso coração em ira tão grande que ferir o próximo é que nos resta, com palavras. Que nós que vivemos a vida em Cristo conhecemos o peso da palavra, daquilo que sai da nossa boca. Podemos falar bênção, mas também podemos gritar maldições. E eu quero te convidar a ser de Cristo de verdade, sem parâmetros, sem medo de falar. Eu quero que você bote para fora a verdade que a tua boca não tem coragem de falar. Eu já falei sobre isso na igreja que eu congrego. Às vezes ficamos medindo palavra na oração, repetindo palavra na oração. E isso só vem nos bloquear. Para você que tem uma família, que é casado, que tem uma mulher e um filho, filhos, chame eles de joelho dentro da sua casa. Ore com eles. Leia uma palavra durante o dia para eles. Ensina o caminho ao qual devem andar. Porque eu fiz isso ao longo desses 11 anos que a minha filha tem. Minha filha sempre foi da igreja, sempre esteve lá com a gente. Ela nunca assistiu o pai e a mãe dela em outro ambiente que não seja esse. Mas ela agora foi para outro ambiente, viver outras experiências. Eu acredito e creio que Deus vai guardar a minha filha onde ela estiver. Que Deus vai guardar a minha ex-mulher onde ela estiver e que vai fazer ela prosperar lá. Eu acredito que Deus vai mudar o ambiente que ela vive lá, que vai dar uma casinha para ela viver, que vai dar uma nova vida para ela. Eu não tenho raiva dela. Meu coração não tem raiva dela. Ah, Wagner, mas por que você está fazendo esse vídeo? Porque eu tenho que botar para fora as coisas que meu coração está sentindo. Porque não é só um vídeo, não é só eu falando, mas é eu botando para fora aquilo que está em meu pensamento.
Então, nessa noite, eu gostaria de dizer: Jesus te ama independente da tempestade que você está passando. Jesus te ama se você for bêbado. Jesus te ama se você for prostituta. Jesus te ama se você for macumbeiro. Jesus te ama se você for alcoólatra. Jesus te ama se você for viciado em pornografia. Jesus te ama independente do ambiente ou da tempestade que você está vivendo. Jesus te ama. Independente se você separou da sua família, se você escolheu ir para o bar, se você escolheu fazer aquilo que não agrada aos olhos do Pai, Jesus te ama. Existe um propósito sobre a sua vida. Existe um motivo para que você esteja de pé até hoje. E para você que é crente, que diz sim, Senhor, eu sou servo do Senhor, continue perseverante. Porque Jesus te ama, independente daquilo que você está vivendo. Assim eu agradeço a você que escutar esse vídeo, que ver esse vídeo. Jesus te ama. Aqui quem te fala é o Diácono Wagner, um dos homens que mais pecou nessa terra, mas um dos homens que também tem aprendido a viver e pedir perdão todos os dias ao Senhor, de ir para o joelho e pedir perdão todos os dias. Jesus te ama e quer mudar a sua história. Como mudou a minha, como mudou a da minha família toda. Hoje a minha família toda serve ao Senhor. Eu tenho uma mãe diaconisa, eu tenho um padrasto que é um homem, um presbítero, eu tenho uma irmã que eu acho que vem para missionária agora, tenho uns sobrinhos que estão caminhando, eu tenho uma sobrinha que é ativa na igreja. Nós somos uma família de servos do Senhor. E que Deus continue assim, fortalecendo os passos da minha irmã, fortalecendo os passos da família da minha irmã, que ela possa prosperar todos os dias. Que Deus possa prosperar ela todos os dias. Jesus ama ela como amou a mim, como amou os filhos dela e como ama a casa da minha mãe. Amém? E que meu filho também possa caminhar, que meu filho hoje ele não caminha, mas ele possa caminhar. Eu tenho um neto lindo, um moleque ativo, pentecostal, né? Que é bastante bagunceiro, mas é um moleque que Deus deu um livramento tão grande, que não era nem para estar entre nós hoje. E ele é uma criança ativa, alegre, brincalhona. Eu tenho uma nora que é bênção, a menina tranquila. Então, sobre isso, a coisa que eu quero te falar: Jesus te ama, independente da tempestade que você está vivendo nessa noite. Você que escuta, você que assistir esse vídeo, eu quero te dizer isso. Independente daquilo que você está vivendo, Jesus te ama. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo os acompanhe todos os dias. Amém.